no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Vamos estar lendo os versículos de 35 ao 43. O meu objetivo nessa manhã é fortalecer a sua fé. O meu objetivo nessa manhã é fazer você lembrar de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É fazer você lembrar que o Jesus que operou no passado, opera hoje também. O meu objetivo nessa manhã é fortalecer a igreja do Senhor na fé nele, na fé em Deus. A cura do cego de Jericó. Vamos ficar em pé e vamos estar lendo a palavra de Deus. A cura do cego de Jericó. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Vamos orar novamente. Pai querido e santo, louvado e exaltado seja o teu maravilhoso nome, Pai. Queremos, ó Deus, concordar, Senhor Deus, com a oração da tua filha, Senhor Deus, feita neste momento. Mas também, Senhor Deus, quero colocar, Senhor Deus, a ti, diante de ti, Senhor Deus, a tua igreja. Quero colocar, Senhor Deus, a minha vida. Quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da tua igreja, Pai. Ó Deus, que essa palavra venha de encontro às nossas necessidades. Que essa palavra, Senhor Deus, venha falar profundamente, Senhor Deus, ao meu coração e ao coração da tua igreja. E ao coração daqueles que estão em casa, Senhor Deus, ouvindo também, Senhor Deus, a tua palavra. Fala, Senhor Deus, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. O tema que eu quero dar esta mensagem é: quando Jesus passa. Quando Jesus passa. Nos dias em que, aliás, em todas as épocas, né, sempre existiu pessoas que quando passam, né, quando vêm a um determinado local, quando passa numa cidade, quando passa em algum estado, sempre leva multidões para vê-lo, sempre leva multidões para acompanhá-los, né, para passar um momento diante deles. Times de futebol, quando passa em algumas cidades e lotam os estádios e trazem uma alegria, trazem euforia, trazem uma certa felicidade por alguns momentos. Mas essas pessoas, quando vão embora, essas pessoas levam a alegria que trouxe naquele momento. Então, elas não são duradouras. E existem pessoas que passam e realmente fazem alguma diferença na vida de algumas pessoas. Infelizmente, algumas pessoas passam e faz diferença para ruim, para mal, né? Trazem desgraça, trazem tristeza, trazem tantos transtornos. Mas nós estamos aqui nessa manhã para falar daquele que quando passa, faz maravilhas. Quando passa, opera coisas tremendas. Estamos aqui para falar de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele, sim, quando ele passa, ele faz coisas maravilhosas, como eu falei há pouco. Olhando para o texto, irmãos, nós vemos aqui que Jesus Cristo chega em Jericó, e quando ele está entrando na cidade, a Bíblia diz que tem um cego assentado à beira do caminho, na porta da entrada. E quando eu escuto e quando eu leio essa passagem, quando eu falo nessa passagem, eu lembro sempre de que é comum a gente ver na cidade, em alguns pontos, pessoas que estão pedindo esmolas. E todos os dias que a gente passa, aquelas pessoas estão ali. Todo dia que eu passo, tem uma senhora lá perto da Caixa Econômica pedindo esmola. Tinha perto
no Beco dos Bêbados, né, chamado Beco dos Bêbados, tinha 3 ceguinhas, né, que passavam ali, todo dia que a gente passava, elas estavam ali cantando. E essas pessoas, elas conhecem o ambiente que elas estão, por quê? Porque elas estão todos os dias ali. E este cego não era diferente, ele estava todos os dias à porta de Jericó, todos os dias ele estava naquele local. E aí, de repente, ele ouve algo diferente, ele escuta um barulho diferente do que ele está acostumado a ouvir. Ele escuta um barulho que ele nunca ouviu antes. E aí isso traz curiosidade para ele, e ele pergunta, o que está acontecendo? Sabe por quê? Porque quando Jesus passa, o ambiente muda. Quando Jesus passa, a atmosfera do lugar é diferente. E este cego sentiu essa presença, esse cego sentiu algo diferente. E aí ele pergunta, o que é que está acontecendo? Alguém chega para ele e diz, é Jesus Nazareno que está passando. E quando o cego, quando Bartimeu escuta essa palavra, o seu coração enche de esperança, porque quando Jesus passa, ele traz esperança. Esse cego certamente ouviu falar de Jesus. Esse cego certamente esperava um dia ter a oportunidade de encontrar com Jesus. Sabe por que eu digo isso? Sabe por que eu digo que ele já ouviu falar de Jesus? Porque ele clama dizendo, Jesus, filho de Davi. Ele não chama Jesus Nazareno como foi apresentado a ele. Ele chama Jesus filho de Davi. Então ele ouviu muito mais do que aquela pessoa que deu a informação para ele. Então quando ele ouve que Jesus Cristo está passando, o seu coração enche de esperança. E ele começa a clamar, e ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas aqueles que estavam ali próximo, começavam a repreender ele para que ele se calasse. Imagina, irmãos, a multidão fazendo barulho, e alguém incomodado com o grito de um cego. Alguém incomodado com o grito de alguém que está necessitado. E manda que se cale-se. Mas aí ele passa a gritar ainda mais alto. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque esse homem, esse cego, esse Bartimeu, ele tinha o desejo de ser curado. E ele sabia que Jesus Cristo podia curá-lo. Ele sabia que aquela era a oportunidade da vida dele. E ele clama, e ele grita. Irmãos, no meio da multidão, em meio ao barulho, Jesus escuta o clamor do cego. Em meio à multidão, Jesus pode ouvir a oração daquele que clama a ele. E Jesus para a multidão, e os discípulos param também. E ele pede para que traga o cego até perto dele. E quando o cego se aproxima de Jesus, Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? O que é que você deseja? Em outros evangelhos que falam sobre o assunto, eles dizem que ele deixou a sua capa, ele deixou a sua túnica para trás e foi até a presença de Jesus. E quando ele chega lá e Jesus pergunta para ele o que ele deseja, ele não titubeia, né? Ele não pensa 2 vezes, ele vai direto ao ponto, ele vai direto à sua necessidade, ele não faz arrudeio, ele não conta a sua história, ele não diz o que aconteceu, o que houve para que ele ficasse cego. Não, ele vai direto ao ponto. Ele diz, Senhor, eu quero voltar a enxergar, eu quero voltar a ver. Quando Jesus passa, ele traz cura. E Jesus olha para ele e diz, vê, a tua fé te salvou. Aquele cego queria a cura, e ele não só teve a cura, como também recebeu a salvação de Jesus. Vê, a tua fé te salvou. Nós vemos também em Marcos capítulo 5, 21, Jesus está indo à casa de um dos principais da sinagoga, Jairo, para curar a sua filha, que na verdade já tinha morrido e ele não sabia. E quando ele está indo de caminho para a casa de Jairo, no meio do caminho tem uma mulher. A Bíblia diz que ela sofria de um fluxo de sangue, uma hemorragia crônica por 12 anos, já tinha desperdiçado todos os seus bens, já tinha gastado tudo à procura de cura, mas não tinha alcançado a cura. Ela não tinha resolvido o seu problema. E essa mulher ouve falar também de Jesus. O seu coração também se enche de esperança. E ela diz no seu coração, se pelo menos eu tocar nas suas vestes, eu serei curada.
Veja que o cego, ele clama, mas ela diz: eu tenho que ir até lá, eu tenho que ir atrás dele, eu tenho que ir perto dele, eu tenho que tocar nas suas vestes. Ela começa a caminhar, e imagine que a multidão está apertando ali a Jesus, e ela vai, mesmo fraca, perdendo sangue, ela consegue romper a multidão e tocar nas vestes do Senhor. Porque ela tinha um objetivo, ela tinha um desejo, ela queria ser curada, ela tinha esperança, porque Jesus estava passando ali e ela precisava tocar as suas vestes. E a Bíblia diz que assim que ela toca nas vestes de Jesus, o sangramento ou a hemorragia estanca na mesma hora, ela é curada na mesma hora. E o interessante é que quando ela é curada, Jesus para a multidão e olha para trás e pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos estranham a pergunta. Senhor, a multidão está apertando. Senhor, a multidão está te oprimindo. O Senhor pergunta: quem me tocou? É porque alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé. Alguém me tocou com esperança. Alguém me tocou e teve resultado. Eu senti que de mim saiu virtude. Eu senti que de mim saiu poder. Eu senti que de mim alguém recebeu cura. E aquela mulher trêmula chega diante de Jesus e diz: fui eu quem toquei. E Jesus diz: vai em paz e ser livre do teu mal. Quando Jesus passa, ele muda o ambiente, ele traz esperança e ele cura. Mas também quando Jesus passou da casa de Jairo, ele ressuscitou a filha de Jairo. Quando ele chega lá e diz que a menina está dormindo, todo mundo ri, começa a rir dele, dizer: ela já morreu, e ele pensa que ela está dormindo. Mas Jesus manda que todos saiam, fica apenas seus discípulos e Jairo. E ele fala com a menina, levanta a menina, ressuscita ela, entrega aos pais e diz: dá-lhe de comer, dá comida a ela. Quando Jesus passa, ele restaura. Quando Jesus passa, ele ressuscita mortos. Em Marcos capítulo 4, 35, do 35 ao 41, nós vemos o relato de que Jesus estava à beira da praia e depois de ter feito milagres ali, ele com os seus discípulos atravessa o mar da Galileia, e quando está atravessando, quando ele está passando pelo mar da Galileia, o mar está revolto, o mar está bravo, está violento, e a tempestade vem sobre o barco. Os discípulos começam a ficar com medo, porque o barco vai se afundar. E eram os discípulos estavam acostumados com aquela travessia. A maioria deles, ou boa parte deles, eram pescadores, conheciam o trajeto, sabia como lidar com o mar, mas nesta hora o mar estava tremendamente revolto, estava, acho que pior do que de outras vezes, e isso abate os discípulos, isso traz medo aos discípulos. Mas alguém lembra que Jesus está passando com eles, alguém lembra que eles não estão só no barco, alguém lembra que Jesus está no barco atravessando com eles, e diz: Senhor, não se te dá que morramos, Senhor, desperta. E Jesus Cristo, ele fica de pé, repreende o mar, repreende o vento, e há uma grande bonança. Jesus repreende a tempestade. Quando Jesus passa, ele repreende tempestades, ele acalma tempestades. Quando Jesus chega do outro lado, ele tem um encontro lá em Gadara com um endemoniado. Quando ele desce do barco, vem um endemoniado ao seu encontro. Jesus atravessa o mar da Galileia para passar por Gadara, porque ele tinha um encontro com aquele endemoniado. Ele precisava passar lá em Genezaré ou Gadara para libertar aquele endemoniado. Quando Jesus passa, ele liberta os encarcerados do inferno. Quando Jesus passa, ele liberta os endemoniados. Aquele homem se prostra diante de Deus. Os demônios começam a clamar e Jesus expulsa aqueles demônios, porque Jesus passa para libertar aquele homem. E quando Jesus vai sair, aquele homem são, e aquele homem curado, chega perto de Jesus e pede para Jesus para ir com ele. E Jesus manda que ele volte para os seus e conte as grandezas, as misericórdias dele, da vida dele, do que ele fez com ele quando passou em sua vida. E aí ele volta para os seus e testemunha da grandeza de Deus. Em João capítulo 4, os versículos de 4 a 41, nós vemos o relato da história de uma mulher samaritana, uma mulher que
havia tido vários maridos, né, e encontra com Jesus. Jesus pede água para ele. A Bíblia diz no versículo 4 que era necessário que ele passasse por Samaria. Era necessário Jesus passar em Samaria. Por que era necessário? Não por causa do trajeto, mas porque ele tinha um encontro marcado com aquela mulher. E aí, quando ele chega lá e ele começa a conversar com aquela mulher, começa a falar para ela das grandezas de Deus, começa a dizer para ela que se ela quisesse água viva, ele poderia dar, e ela vai conversando com ele, e aí ela diz para ele que o Messias há de vir, e que quando ele vier vai restaurar as coisas, e ele diz: sou eu sou o Messias, e eu estou aqui para te libertar. Jesus está ali conversando com aquela mulher, e aquela mulher crê na palavra de Deus, crê no Evangelho de Jesus, crê em Jesus Cristo, e ela vai para a cidade, e ela conta tudo que Jesus fez, que Jesus falou sobre ela, e que Jesus perdoou os seus pecados, e agora a cidade aflui até próximo de Jesus, e quando a multidão e a cidade está perto de Jesus, eles ouvem as palavras de Jesus, eles ouvem a pregação de Jesus, e aí eles dizem para ela: já não é mais pelo que tu disseste, mas pelo que nós estamos vendo, que nós cremos que este é o Messias. Quando Jesus passa, ele conquista cidades. Quando Jesus passa, ele conquista cidades. Jesus entra em Jericó, e quando ele está lá em Jericó, tem um homem baixinho, quase um anão, como diz a musiquinha das crianças, né? Zaqueu pequeno, quase um anão, desejava ver Jesus. E Zaqueu sabia que Jesus ia passar daquela rua. E aí Zaqueu deseja ver Jesus. Zaqueu deseja olhar para Jesus. Zaqueu ouviu falar de Jesus. E Jesus ia passar ali perto dele. E ele sobe no sicômoro, ele sobe numa árvore, porque ele era de pequena estatura. E lá de cima ele crê que vai ver Jesus. Mas ele tem uma grande surpresa. Jesus, ao invés de passar aonde ele estava, na frente dele, Jesus passa por baixo da árvore que ele estava. E Jesus chama ele pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém passar na tua casa. Hoje me convém pousar na tua casa. Jesus vai até a casa de Zaqueu. Zaqueu que esperava ver Jesus, recebe Jesus na sua casa. Zaqueu que esperava ver Jesus, Jesus liberta ele, Jesus salva a sua vida. A Bíblia não fala que Jesus pregou nada, apenas diz que Jesus estava na casa de Zaqueu. E a presença de Jesus na casa de Zaqueu comoveu Zaqueu e o converteu. Porque ele diz: Senhor, hoje eu resolvo hoje, se dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, se eu fui desonesto com alguém, eu vou dar metade, 4 vezes mais do que eu tirei deles, eu vou restituir-lhes 4 vezes mais. E Jesus diz: hoje entrou salvação nesta casa. Quando Jesus passa, ele salva vidas, ele transforma vidas. Zaqueu teve a sua vida transformada, porque Jesus passou ali junto dele, porque Jesus passou na sua casa. Passaríamos horas aqui falando de tantos outros lugares que Jesus Cristo passou, e não teríamos tempo para elencarmos todos os milagres que Jesus fez. Não teríamos tempo para citar todas elas, mas vamos citar mais algumas. Em Lucas 7:11, Jesus passa na cidade de Naim. E ele ia, quando ele está entrando na cidade, passando pelo caminho, vai saindo o enterro de uma viúva que tem um filho único. O seu filho está morto, o seu filho morreu e está indo enterrar. E Jesus para o cortejo, Jesus para o enterro. As pessoas reprovam, mas ele para. E aí ele chama o morto e o morto levanta. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Quando Jesus passa, ele ressuscita o filho dela. Em Lucas 17, capítulo 11, ele passa pelo meio de Samaria e Galileia, lá em Cafarnaum. No caminho de Cafarnaum, entre Samaria e Galileia, ele, entrando na cidade, 10 leprosos clamam a ele. 10 leprosos clamam ao Senhor. E lá no meio do caminho, Jesus cura os 10 leprosos de uma só vez. Uma única palavra: vai, mostra-te ao sacerdote, e apresenta a oferta, né, estabelecida por Moisés pela cura.
Eles saíram de lá, ainda não estavam curados, mas eles creram que Jesus, no que Jesus falou, e eles saem, e na hora que eles saem, eles são curados. Apenas um volta para agradecer ao Senhor. Apenas um reconhece que a passagem de Jesus fez mudança na sua vida, trouxe cura para a sua vida, e ele volta, e ele agradece a Deus, e ele louva a Deus pelos feitos do Senhor. Ele louva a Deus pelo milagre conquistado. Em João 5, de 1 a 9, nós vemos o relato de um homem lá do tanque de Betesda. Jesus passa no tanque de Betesda e tem um homem paralítico. E a Bíblia diz que ele é paralítico há 38 anos. 38 anos que ele é paralítico, e ele está ali no tanque de Betesda. O tanque de Betesda, a Bíblia diz que de tempos em tempos um anjo descia e movia as águas, e quando as águas eram agitadas pelo anjo, quem primeiro tocasse na água, quem primeiro caísse na água, era curado. E Jesus, passando por ali, olha para aquele homem e pergunta para ele: queres ser curado? E ele diz: eu sou sozinho, não tem ninguém por mim. E na hora que a água é agitada, antes que eu vá, o outro já foi na minha frente. E Jesus fala para ele: levanta-te, toma a tua cama e anda. E aquele homem, depois de 38 anos paralítico, ele levanta e anda, porque Jesus passou no tanque de Betesda para ter um encontro com ele. Jesus cura também paralíticos. Meus irmãos, Jesus também tem um encontro com uma mulher da mão mirrada, e ele cura aquela mulher. Ele tem também um encontro com outra mulher que é encurvada, e ele cura aquela mulher. Ele repreende o espírito de enfermidade daquela mulher, e aquela mulher é curada. Oh, meus irmãos, quantos outros milagres Jesus fez quando passou, quantas outras curas, quantas outras situações. E como eu falei, não dá para a gente citar todas. Por onde Jesus passou, deixou um rastro de alegria e felicidade, pois por onde ele passou, ele deu vista a cegos, libertou cativos do diabo, curou endemoniados, ressuscitou mortos, curou mão sequida, curou mulher encurvada. Ele fez tantos milagres, tantos milagres. Eu quero encerrar essa breve meditação, essa breve palavra, dizendo algo para você, que Jesus passou em muitos lugares, e Jesus passou e fez grandes milagres, mas hoje Jesus não está mais passando em canto nenhum. Jesus não passa mais aqui. Ele disse lá em Mateus 18, 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei não. Ali eu estou. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então ele não está simplesmente passando aqui, ele está aqui, porque nós estamos reunidos em seu nome para adorar, para bendizer, para exaltar a ele. Ele está aqui. Por que eu estou? Porque ele é onipresente, ele está presente em todas as épocas, ele não está limitado ao tempo. Por isso que ele diz: eu estou. E para confirmar essa palavra, antes dele ser assunto aos céus, quando ele dá a ordem, quando ele comissiona aos seus discípulos para irem pelo mundo evangelizando, levando a palavra, ele prometeu aos discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco. Jesus está aqui, mas ele não está aqui só porque nós estamos reunidos, porque quando nós formos para casa, ele está conosco. Ele está com você na sua casa, ele está com você no seu trabalho, ele está com você no carro, ele está com você na rua, ele está com você no ônibus, ele está com você na escola. Aonde você estiver, ele está com você. Agora a responsabilidade de passar não é mais dele, é nossa. Agora, aonde é que você está passando? Cristo está com você. E por onde você passar, você tem a responsabilidade de fazer as obras de Deus. Por onde você passar, você tem a responsabilidade de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas de salvação. Por onde eu passar, eu tenho a obrigação de ouvir alguém falando e dizer para ele: eu sei quem pode resolver teu problema, eu sei quem pode te curar, eu sei de um que pode restaurar a tua vida.
A responsabilidade é nossa quando estivermos passando pela rua, pelo trabalho, por onde formos, de transmitir o Evangelho do Senhor, de dizer para o mundo que o mundo precisa dele. Jesus operou maravilhas por onde passou. Imagine agora que Ele está presente todo o tempo conosco. E como falei, e volto a dizer, agora a responsabilidade de passar e transmitir o Evangelho é nossa. Na grande comissão Ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Ele nos comissionou. O apóstolo Paulo, ele entende isso. Ele diz: se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar. Mas, ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Sobre mim pesa esta obrigação. Sobre nós pesa a obrigação de anunciarmos a palavra de Deus, de anunciarmos o Evangelho de Jesus. Como arautos de Deus, devemos anunciar esta bendita e maravilhosa palavra. Amém? Que Ele nos abençoe. Me deu até 10 horas, eu estou